Fala galera do Brain Time! A gravidez é um fenômeno milagroso em si, porque representa o nascimento de uma vida totalmente nova. Não é incrível como um par de células microscópicas eventualmente se torna uma pessoa em carne e osso, com uma personalidade, com gostos e com preferências únicas? No entanto, às vezes acontecem alguns nascimentos que são mais surpreendentes do que outros, ou que são simplesmente milagrosos. No vídeo de hoje, falaremos sobre algumas mães incríveis, cujas histórias de gravidez e parto são praticamente de outro mundo. Olho na tela! Cláudia Kalman. Os médicos que trabalham em maternidades são pessoas difíceis de se surpreender. Dezenas de recém-nascidos passam por eles todos os dias, grandes e pequenos, absolutamente saudáveis e, infelizmente, doentes também. No entanto, este recém-nascido chamado Sinsa Bensi foi capaz de impressionar os médicos. E não só os médicos, ele foi capaz de impressionar o mundo inteiro. Mesmo com sua pouca idade, esta criança nascida na cidade húngara de Székesfehérvár conseguiu se transformar em uma queridinha na internet. Isso porque o pequeno nasceu com um cabelo diferente. O cabelo em si não é só o fato em comum, e sim sua cor. O cabelo de Bensi era anormalmente branco, como se fosse grisalho. Os médicos imediatamente suspeitaram de algum problema, mas o bebê estava completamente saudável. Seu peso era de cerca de 5 quilos, que é maior do que a média, mas isso não é uma grande exceção. A esperada ida para a casa da mãe e da criança foi adiada. Os médicos decidiram manter o menino no hospital um pouco mais para entender o motivo da misteriosa coloração do seu cabelo. Em seu sangue foi encontrado um baixo teor de melanina, o que poderia indicar albinismo. No entanto, apenas o cabelo do Bensi era loiro, a cor da pele dele era normal. Alguns médicos sugeriram que esta poderia ser uma anomalia causada pelo estresse passado pela mãe em alguma fase da gravidez, mas a verdadeira razão permanece desconhecida. A coisa mais importante é que o bebê Bensi é absolutamente saudável e se tornou um dos favoritos da equipe do hospital. A equipe até lhe deu o apelido de Príncipe Encantado. Megan Smith. Dizem que os presentes mais valiosos são aqueles que cabem em pequenas caixas. A nossa próxima história é uma prova disso. No dia 23 de setembro de 2015, na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nasceu um bebê diferente chamado Elijah Faith. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. Os bebês estão prontos para nascer quando completam 37 semanas. O período ideal para o parto é de 40 semanas. Porém, Elijah nasceu quando tinha apenas 26 semanas. São quase 14 semanas menos do que o período aceitável. O peso do bebezinho era de 280 gramas, enquanto o peso de um bebê recém-nascido saudável costuma ser entre 3 e 4 quilos. O bebê media só 25 centímetros. Isto é metade do tamanho de um recém-nascido saudável. Essas crianças pequenas geralmente não sobrevivem, mesmo que os médicos lutem desesperadamente por suas vidas. Mas Elijah e a mãe não entraram na nossa lista por acaso. Seu caso é 1 em 1 milhão, único e surpreendente, porque a menina, é claro, sobreviveu. Ela teve que passar 20 longas semanas no hospital. Só depois disso, em fevereiro de 2016, os felizardos pais Megan Smith e Eric Pegues foram finalmente autorizados a levar o bebê para casa. Chameli Mena. Perder um filho é sempre um golpe terrível, tanto para a mãe quanto para o pai. É difícil imaginar a incrível quantidade de coragem que é necessária para seguir em frente com as nossas vidas e para não nos fecharmos depois de uma coisa assim. Quando este casal de idosos de Nova Delhi perdeu seu filho de 31 anos em 2015, eles perceberam que estavam sozinhos. Os cônjuges podiam aceitar esse pensamento, mas eles decidiram não perder a esperança. E logo, eles tomaram uma decisão importante e crucial: conceber seu segundo filho. Mas isso seria muito difícil. A idade de ambos já tinha passado dos 60 anos. Nesta idade, geralmente não se dá à luz. É simplesmente impossível. Foi o que todos pensaram, até que descobriram que a nossa heroína estava milagrosamente grávida. É claro que o casal não conseguiu conceber uma criança da maneira natural e usou inseminação artificial. Foi assim que, aos 63 anos, em março de 2017, Chameli Mena tornou-se mãe pela segunda vez. E o marido dela, Jagdish Mena, de 65 anos, foi capaz de novamente carregar orgulhoso o título de pai. É claro que criar uma criança na velhice é difícil, mas o casal passa por um check-up completo a cada 6 meses, porque agora eles têm novamente uma razão para viver e serem saudáveis. Esperamos que Chameli e Jagdish consigam um segundo milagre: viver por muitos, muitos anos para dar à criança todo o amor e cuidado. Marian Nabatanzi.
A gravidez e o nascimento de um único bebê são um grande estresse para uma mulher e um trabalho muito difícil. Mas e se lhe disséssemos que a ugandesa Mariam Nabatanzi tem 38 filhos e que ela, na verdade, teve 44 filhos, mas 6 deles, infelizmente, não sobreviveram? Com certeza você vai dizer que nenhuma mulher tem força física para suportar 44 gravidezes. É verdade, Mariam não ficou grávida 44 vezes. Ela deu à luz aos seus primeiros gêmeos aos 12 anos, logo após casar. Na ocasião, os médicos disseram à jovem mãe sobre suas características fisiológicas não convencionais e suas gravidezes aconteceram uma após a outra. Depois disso, ela deu à luz a mais 5 pares de gêmeos. Ela teve trigêmeos 4 vezes e, surpreendentemente, ela deu à luz a quadrigêmeos 5 vezes. Os seus últimos gêmeos nasceram há 2 anos e meio e, como você pode imaginar, a vida de Mariam consiste em uma série contínua de cuidado e responsabilidades. Ela está passando por um momento particularmente difícil agora, porque há algum tempo atrás, o pai da família decidiu deixar Mariam. Chega a ser difícil de compreender a extensão das façanhas desta mulher e esperamos que ela seja capaz de criar todos os filhos felizes e saudáveis. Afinal, esta mulher ainda tem a coisa mais importante, mesmo depois da partida do seu marido: o amor, o respeito e o apoio dos filhos. Erika Nigrelli. Não é por acaso que dissemos no início do vídeo que íamos falar sobre mães incríveis. Afinal, chega a ser difícil de acreditar na história que aconteceu com uma professora chamada Erika Nigrelli, da cidade norte-americana de Missouri. Os eventos sobre os quais falaremos agora aconteceram em 2013. A Erika, de 32 anos, tinha uma doença cardíaca, razão pela qual desmaiou de repente no trabalho. Cara! Os colegas da Erika prestaram os primeiros socorros. Seu marido, Nathan, também professor, chamou uma ambulância. Quando os médicos chegaram, a Erika já não tinha pulso. O coração da mulher parou. Ela já não respirava. A situação em si era terrível, mas tinha mais um detalhe. Ela estava grávida. Faltavam apenas 3 semanas para o parto. Os médicos tomaram uma decisão importante. Eles lutariam pelo menos pela vida do bebê. Para isso, eles fizeram uma cesariana. Mas o que aconteceu em seguida chocou absolutamente todos. O coração da Erika começou a bater de repente. Misticamente, como se soubesse que a criança precisava de uma mãe, a mulher voltou a si. Nos dias seguintes, Erika ficou em coma enquanto o bebê ficou na UTI. Acredite se quiser, essa história tem um final feliz. No fim, Erika se recuperou do que havia acontecido e a menina, que se chama Elaine, era absolutamente saudável. Nesta situação, ainda não está claro quem deu a vida a quem: a mãe à filha ou o contrário? Amanda Biggs. Estamos acostumados a pensar que os gêmeos são pessoas exatamente iguais. No entanto, se você conhece gêmeos, você provavelmente sabe, não existem pessoas idênticas. Há diferenças, elas apenas parecem imperceptíveis. Mas no mundo, há um par de gêmeos que você nunca confundiria. Isso porque eles nasceram com a cor da pele diferente. Quando Marcia e Millie Biggs, de 12 anos, dizem às pessoas que são gêmeas, ninguém acredita nelas. E, para dizer a verdade, nós não teríamos acreditado se não fosse pelas histórias contadas por elas pessoalmente. As meninas nasceram na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Os seus pais, Amanda e Michael Biggs, não notaram as diferenças entre elas imediatamente. As recém-nascidas eram parecidas, como é o caso de todos os gêmeos, mas a partir dos 10 meses, a pequena Millie começou a escurecer. Hoje em dia, ela tem pele escura, olhos castanhos e cabelos negros. Sua irmã é o oposto, pele clara, olhos azuis e cabelos loiros. Você deve estar se perguntando como isso aconteceu. Quando os gêmeos são bivitelinos, cada criança recebe 50% do mesmo DNA. Os genes, no caso dessas crianças, desenvolveram-se de uma maneira única, uma em 1 milhão. A Marcia herdou principalmente os genes da mãe, com pele clara, enquanto a Millie ficou com a maioria dos genes do pai, um jamaicano de pele negra. Foi assim que os genes se misturaram milagrosamente na gravidez de Amanda Biggs e agora, as suas filhas são celebridades e saíram até na capa da revista National Geographic. Stacey. A última história que vamos contar hoje é muito inusitada. É simplesmente impossível de imaginar uma coisa dessas. Stacey, uma britânica de 25 anos, passou o dia inteiro em uma convenção em Manchester, dedicada ao Harry Potter. No final da tarde, Stacey teve dores nas costas e foi para o hospital. Lá lhe pediram para fazer um teste de gravidez e, provavelmente você vai achar que deu positivo. Mas não. O teste mostrou claramente, não havia gravidez. Os médicos fizeram testes suspeitando que Stacey tinha algum tipo de patologia. Mas então
então a liberaram para o hotel onde ela estava hospedada. Mais tarde, naquela noite, o departamento de emergência recebeu um telefonema. Minha amiga não ficou bem o dia todo e agora ela teve um bebê. Rebecca, amiga da Stacy, foi quem ligou. E sim, você entendeu tudo de forma absolutamente correta. A garota deu à luz a uma criança algumas horas depois de lhe terem dito no hospital que não estava grávida. O parto ocorreu no hotel, no banheiro. Stacy disse: "Eu tive uma dor muito forte e de repente percebi que estava dando à luz." As crianças são certamente maravilhosas. Mas imagina só viver uma vida normal por 9 meses, não suspeitar de nada e então, de repente, parir um bebê que ninguém esperava. Não podemos nem imaginar o choque em que Stacy ficou imediatamente após o parto. A garota ganhou o nome de Elizabeth Annabelle e agora ela e sua mãe passam bem. Bem, amigos, as histórias incríveis de hoje ficam por aqui. Nos vemos em breve. Tchau!